Olá pessoal, tudo bem? Hoje começaremos o capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês, que é esse capítulo que fala sobre funções da apostila 2. Lembrando que na semana passada nós fechamos esse capítulo 3 com o estudo dos sistemas de medidas. Então hoje nessa aula nós vamos começar o capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês, O capítulo 4, ele começa aqui na página 29, ok? Então, vocês vão ver, gente, que tem um pouco da parte histórica, né? Tem algumas explicações. E o primeiro exercício aparece aí na página 31. Nós vamos fazer ele daqui a pouquinho, que é o exercício 1. Só que antes da gente resolver o exercício, eu vou explicar um pouco da teoria, né, gente? Não vou ficar lendo aqui, né? Que depois vocês vão ler a apostila. Mas eu vou buscar explicar o significado dessa teoria de funções. Então, vamos lá, função. O que quer dizer na matemática essa palavra função? A função é uma relação de dependência entre duas variáveis, dois conjuntos. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar assim, uma pessoa vive em função da outra. O que quer dizer isso? Que uma pessoa depende da outra. Então, quando a gente fala em função, a palavra função na matemática é diretamente ligada à palavra dependência, ou seja, relação de dependência. Então, olha, você tem várias maneiras de representar uma função. Uma delas é usando diagramas, Então, por exemplo, eu vou falar que eu tenho dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. O meu conjunto A é formado por esses três números aqui, 1, 2, 3, e meu conjunto B por esses números aqui. Tá, aqui eu tenho uma relação entre os dois conjuntos. Você tem uma setinha do 1 relacionado com 4, do 2 relacionada com 5 e do 3 relacionado com 6. Então, você tem uma relação entre dois conjuntos. E essa relação pode ser função ou não. Quando que vai ser função? Quando a gente analisa diagramas, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nem sempre quando eu tenho setinha saindo do diagrama e indo para o outro, sempre vai ser uma relação entre eles, mas nem sempre vai ser uma função. Então, como é que eu vou definir se é função ou não? Primeiro, tem algumas dicas. Para ser função, não pode sobrar nenhum elemento nesse conjunto de onde as flechas estão saindo. Então, por exemplo, vai que aconteça uma situação em que eu tenha dois conjuntos que estão relacionando um com o outro. Só que acontece isso daqui, olha. Observe que o 1 está saindo 7 do 1 por 4, do 2 por 5 e do 3 por 6. Aqui eu tenho um 4 e um 7 aqui. Ah, mas eu tenho um 4 aqui que não está saindo setinha dele. Se não tiver saindo setinha dele, não é função. Então, nesse caso, não é função. Então, a primeira regra, para ser função, tem que sair setinha de todos os elementos do conjunto A. Ah, ali no conjunto B, mesmo se eu não tivesse esse 7 aqui, mesmo se eu tivesse só assim, 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 6 e está sobrando 4. Não tem problema sobrar no conjunto B, não pode sobrar no conjunto A. Então, não será função quando sobrar alguém no conjunto A. E outra questão importante, além de não poder sobrar ninguém no conjunto A, então tem que ter setinha relacionando de todos os elementos de A com B, não pode sair duas setinhas de um mesmo elemento do A. Então, por exemplo, aqui não é função porque sobrou 4, aqui também não é função porque está saindo duas setinhas do 1. Tem que sair uma setinha só de cada elemento e não pode sobrar nenhum. Então, aqui não é função porque saiu duas setinhas e aqui não é função porque sobrou. Fora isso, o restante é função. Então, por exemplo, se eu voltar nesse exemplo aqui, que eu comecei, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6, é função? É função. Por quê? Porque não sobrou nenhum elemento do A e saiu uma setinha só de cada. Então, nesse caso aqui, é função, tá certinho? Vou dar um outro exemplo, né? É muito comum, às vezes, a gente encontrar algo nesse estilo aqui, olha. Eu pergunto para vocês, é ou não função? Aí eu vou pensar, sobrou algum elemento no conjunto A? Não. Saiu mais de uma flechinha de cada elemento do conjunto A? Não. Então, é função. Ah,
Aline, mas lá no conjunto B chegaram 3 flechinhas no elemento só. Não tem problema, o conjunto B não interessa. Para ser função, a gente tem que olhar o conjunto onde as flechas saem, que nesse caso é o conjunto A. Pode acontecer isso, que vai continuar sendo função. Pode acontecer isso, ó, que é muito comum a gente encontrar também, ó. Aqui também é função, ó. Não sobrou ninguém no conjunto A e saiu uma flechinha só de cada. Ah, mas sobrou 7 no B. Não tem problema no conjunto B, então continua sendo função. Então, resumindo, quando a gente analisa diagramas, será função ou não será, né? Quando sobrar algum elemento ou quando tiver 2 flechinhas saindo de algum dos elementos do A, ok? Alguns conceitos importantes. Então, por exemplo, eu vou falar que eu tenho esses 2 diagramas aqui. Nós acabamos de ver que é função, ó, porque não está sobrando ninguém no A e está saindo uma flechinha só de cada. Nós temos alguns conceitos em função que, na verdade, eles estarão em todas as teorias de funções que nós vamos trabalhar daqui para frente, que é o domínio, representado normalmente pela letra D, o contradomínio, normalmente representado por CD, e a imagem, normalmente representado por IM. O que quer dizer cada um desses conceitos? Domínio são sempre os elementos do conjunto onde as flechas estão saindo. Então, nesse caso aqui, o meu domínio é o conjunto A. É 1, 2 e 3. O meu contradomínio é todo o conjunto onde as flechas estão chegando. No caso, é 4, 5, 6 e 7. E a minha imagem? A imagem ela é retirada de dentro do contradomínio. São somente aqueles elementos do contradomínio que receberam flecha. Então, quem recebeu flecha aqui? 4, 5 e 6. Então, aqui é 4, 5 e 6. Então, domínio é o conjunto onde saem as flechas, contradomínio é o conjunto onde chegam as flechas, e imagem são aqueles elementos que receberam flecha do contradomínio. Então, isso é importante a gente entender. Normalmente, quando a gente trabalha, né, porque nós vamos trabalhar com os gráficos, com o plano cartesiano e com várias funções. Então, normalmente, o domínio são os elementos de X. O contradomínio, no caso a imagem, são os elementos de Y. Então, isso a gente vai falar muito mais pra frente, mas é só para vocês terem essa noção. Outra coisa importante, quando a gente começa a estudar essas fórmulas, por exemplo, isso aqui, ó, nós vamos falar sobre ela, essa aqui também, vários outros exemplos, são funções. Por que são funções? É uma maneira de representar a função, ou é por meio do diagrama, ou por meio de fórmulas. Ah, por que eu posso falar que isso aqui é uma função? Porque eu tenho uma relação de dependência entre 2 variáveis. Eu tenho um y que depende do x, eu tenho um y que depende do x, então é uma função. E nós vamos ver que tem função do primeiro grau, do segundo grau, isso a gente vai detalhar mais para frente. Mas nós temos que entender que uma função pode ser representada por fórmulas também. Quando a gente trabalha com fórmulas, a gente tem que tomar cuidado com essas fórmulas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma função, um exemplo de outra função. Mas quando o exercício, por exemplo, numa situação como essa, quando ele te pediu domínio, é igual eu falei aqui em cima, ele está te pedindo quais são os valores de x que eu posso usar nessa função. Quando ele te pede a imagem ou o contradomínio, ele está te pedindo quais são os valores de y dessa função. Então, a gente tem que ter essa noção do x e do y, x nesse caso sendo o domínio e o y sendo a imagem. Ah, tá, mas quando ele me pediu o domínio numa situação como essa daqui, ó, por exemplo, 2x dividido por x menos 1. Ele está te pedindo o domínio dessa função. Então, o que ele está te pedindo? Olha, gente, quais são os valores de x que eu posso usar nesse caso? Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, nessas funções de cima, a gente fala que o domínio é o conjunto dos números reais. Ou seja, o que é número real? Nós já falamos sobre isso no início do ano, né? Número real vale positivo, negativo, fração, decimal, raiz. Só não vale raiz de índice par e radicando negativo. Então, o domínio, quais são os valores de x que eu posso usar? Eu posso usar qualquer um. Pode ser positivo, negativo, fração, decimal, qualquer valor que pertence ao conjunto dos números reais, nesses 2 exemplos. Agora, aqui não, olha, se eu te pedir o domínio dessa função, vocês vão parar para pensar, olha, quais são os valores de x que eu posso usar? Ou eu posso pensar assim, tem algum valor de x que eu não posso usar aqui? Então, por exemplo, se vocês observar essa fórmula,
nós vamos verificar que existe um valor de x que eu não vou poder usar. Por quê? Porque na matemática existem algumas coisas importantes. Por exemplo, na matemática a gente sabe que o denominador, ele nunca pode ser zero. Então aqui, ó, eu tenho um x no denominador. Qual é o valor que eu vou usar no lugar de x que vai zerar o denominador? Vocês concordam que é 1? Se eu usar 1 aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Posso ter 0 no denominador? Não, jamais eu posso ter 0 no denominador. Então, a gente fala nesse caso que o domínio é x que pertence aos reais, ou seja, qualquer número, tal que o x tem que ser diferente de 1. Ou seja, pode ser qualquer 1 menos o 1, porque o 1 zera o denominador. Então, quando a gente for determinar domínio, a gente tem que tomar cuidado que nós não podemos usar números que zerem denominadores. Se x estiver no denominador, eu tenho que usar números que não vai zerar esse denominador. Tem outro exemplo também. Por exemplo, isso daqui. Olha, não tem x no denominador aqui, mas tem x dentro da raiz. E a teoria das funções é trabalhada no conjunto dos números reais. Aí eu pergunto para vocês, que valor de x que eu não posso usar, quais valores? Eu tenho que pensar que se eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, não pode ter raiz quadrada, não pode ter raiz quadrada de número negativo. Então, esse número que está aqui dentro, que no caso é 2x mais 4, ele não pode ser negativo. Se ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo. Mas o que quer dizer ele ser positivo? Quer dizer que ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, esse número que está dentro da raiz, ele tem que ser positivo. Ah, Aline, pode ser 0? Pode, porque raiz quadrada de 0 é 0. Então, esse número todo que está aqui dentro não pode ser negativo. Para ele ser positivo, eu tenho que falar que ele tem que ser maior ou igual a 0. Então, resolvendo essa equação, ó, 4 positivo eu passo negativo e 2 multiplicando eu passo dividindo. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, o x, ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Por quê? Porque se eu usar um número menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Existe raiz quadrada de menos 2? Não. Nos reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, são duas dicas importantes para a determinação de domínio. Domínio, nunca o x na função pode zerar denominador e nunca pode ter raiz negativa. Aí, o que às vezes pode acontecer? Às vezes pode acontecer a mistura dos dois. Às vezes pode acontecer isso, olha. O que está acontecendo aqui? O x, além dele estar no denominador, ele está dentro da raiz. Então, eu vou falar que esse valor que está dentro da raiz, que é x menos 3, ele tem que ser maior do que 0. Aqui eu não posso colocar o igual a 0, porque ele está no denominador. Aqui eu pude colocar igual a 0, porque ele não estava no denominador. Então, resolvendo aí na equação, 3 negativo eu passo positivo, eu falo que meu domínio é qualquer valor de x, então x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Aqui eu falo que o meu domínio, ó, é x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2. Então, são 3 informações importantes para a gente determinar domínio. Ó. X, se tiver no denominador, o denominador não pode ser 0. Se ele tiver dentro da raiz, o valor que está dentro da raiz não pode ser negativo. E se acontecer a mistura dos dois, dele está dentro da raiz e também no denominador, a gente coloca só maior que 0. Aqui maior que 0, aqui maior ou igual, e aqui diferente de 0. Então, aqui nesse caso, nós resolvemos, ó, x menos 1 diferente de 0, x diferente de 1. Fora isso, gente, por que eu falei aqui que o domínio é o conjunto dos números reais? Porque eu não tenho x nem dentro do denominador e nem dentro da raiz. Então, vale qualquer número. Então, na hora, mais pra frente, a gente vai falar de gráfico. E lá na construção dos gráficos, vocês vão ver que a gente vai poder jogar, no caso, se for função do primeiro grau, do segundo grau, qualquer valor para x. Por quê? Porque eu não tenho situação nem que vai zerar o denominador e nem que vai ficar com valor na raiz negativo. Então, aqui, gente, vocês vão ver que na apostila de vocês, o começo da apostila vai estar falando exatamente disso que eu acabei de explicar, ó. Aí, vocês terão, né, que resolver os exercícios, né, que eu vou comentar com vocês. Começando aí, o primeiro exercício é o da página 31, exercício número 1. Então, vocês têm ao finalzinho desse horário e o próximo horário para fazer a resolução e me enviar. Certinho? Obrigada. Qualquer dúvida é só chamar.